Dualiza em mais um episódio, né? Leve, descontraído, revelador, como sempre, é claro. E você é o nosso convidado já, a partir de agora, a seguir a gente nas redes sociais, se ainda não segue. Temos também nosso canal no YouTube, onde você acompanha aí todos os nossos bate-papos. Já segue lá também, ativa o sininho para ficar por dentro, né? De toda a nossa programação, tá? Não esquece. Pode também comentar, deixar perguntas. Exato, mandar sugestão. Entrevistados, fazer sugestões, né? Quem você quer que venha bater um papo aqui com a gente, pode deixar lá também, que a gente vai anotar tudo direitinho. Nosso terceiro entrevistado, Lídia Passe, é do nosso meio, né? É do meio, é comunicador, é empreendedor, é radialista. É inovador. É blogueiro. Promoter de noite. Foi DJ. Será que eu Tem muita coisa, né? Falando, será? Se eu disser, ai papai. Aí fica mais fácil, né? Você vai saber se eu disser, ai papai? Ai papai. Nosso convidado de hoje, Bruno Giovanni, o famoso BG. Muito obrigada por ter vindo. Bom demais. Prazer tê-lo aqui. Bom demais. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Está frente a frente com o Lídia e com você, mesmo, Cláudia. É muito mais. É muito mais. É muito mais. Começou mesmo vendendo revista. Eu criei no Rio Grande do Norte TDAH, hiperatividade. Até 74 não existia isso, não. Foi no meu nascimento. Mas você já pensou realmente nisso, não? Que tem a mente acelerada demais? Não, muito, muito. Quem convive... Hoje não, a idade, você vai amadurecendo, os impulsos você vai controlando, você vai contando nos dedos, até 10. Respirando fundo. Mas as pessoas muitas vezes cansaram de conviver comigo. Dizer, espera, stop. Calma, vamos devagar. Tá todo mundo aqui estressado, tá todo mundo tenso, porque o raciocínio é muito rápido. As ações são muito rápidas. E muitas vezes, por você ser tão rápido, você não se comunica da forma que deveria. Então, você fica incompreendido naquilo que você está fazendo, tão rápido que você está fazendo, né? Então, muitas vezes. Agora, você começou bem cedo, né, Bruno? 14 anos vendendo revista, foi isso mesmo? Não. Eu comecei a trabalhar mesmo, ganhar dinheiro com 10 anos, né? Foi antes, então. Vendendo sorvete no... Gente, vendendo revista já foi um segundo passo, digamos assim. É porque a vida, a escada. Você vai... Mas eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, nas férias, e nos finais de semana, vendendo sorvete no Bar do Pedro. O Bar do Pedro... Isso aqui em Natal? Em Genipabu. Sim. Era o maior bar que era ali no pezinho do morro, né? Não, ali era do outro lado. Ali era... Como era o nome? O Bar do Pedro era na esquina. O Bar do Pedro era o maior bar que tinha do litoral. Era na esquina de quem passava... No Rio Grande do Norte. Onde hoje tem as barracas de Genipabu, era atrás. Sim. E era da minha família. E a gente praticamente se criou ali em Genipabu. E aí a avó dos meus primos, Dona Yolanda, colocou a sorveteria e eu, desde que abriu a sorveteria, no verão, nas férias de inverno, no meio do ano e no fim de semana, eu ia vender sorvete lá no Bar do Pedro. 10 anos. Desde cedo. 10 anos, eu era atendente, tá? Quando foi no veraneio, o primeiro veraneio, após eu começar a vender sorvete, eu comecei a vender sorvete na beira-mar. Ali é melhor, ali tem turista, então, ali tem mais gente. Corajosa, deixou ela ou não sabia? Eu, 1 hora por dia, saia na beira-mar, com 3 ou 4 tipos de sorvete, vendia os sorvetes e depois voltava para o bar para ser o sorveteiro da sorveteria. E aí, eu acho que o meu grande dom na vida foi fazer relacionamentos. Foi abrir portas. Eu acho que esse é um dom que eu tenho realmente. E tudo na vida, todas as oportunidades que eu fui abrindo portas e aparecendo as oportunidades, eu fui aproveitando. Tá? Certo. A revista foi com 11 anos. Gente, ele já tinha aí alguns anos de experiência, eu tenho né? um primo meu que vendia assinaturas de revista para Block, que era Manchete, para a editora Globo e para a editora Abril. Né? Todas essas empresas funcionavam na Ribeira e aqui no centro da cidade. E aí ele disse, bora vender comigo? E eu comecei a andar com ele nas repartições, vendendo. Era um talonário grande. Sim. Você chegava, Lídia, passe tal, endereço tal, papapá. Naquela época você tinha várias opções de pagamento. A primeira você tinha que pagar em dinheiro, que era da gente, era do vendedor. E depois chegava ou o carnezinho ou o boleto, e quem tinha muita grana ou muita tecnologia na época tinha um cartão de crédito. Né? O cartão de crédito, para você ter ideia, a gente dava com uma máquina que era desse tamanho. Para passar, né? Você botava o cartão, passava o cartão em cima e dava aquela pancada. Gente, era como dizer que senão revela a idade. Você veja que agora que puxou-se de uma memória. Não tinha adulteração do cartão, não.
Hoje em dia não. que Hoje, muito hoje mais é que o fácil. negócio. Aí daí Gente. eu fui vender uma assinatura na rua Monsenhor Tarbosa, eu acho que é esse o nome, ali na Prudente de Moraes. Tem Você essa rua. entra, tinha a Procuradoria de Imóveis embaixo, de Zé Wilson, Aham. e em cima tinha Vera Cruz Seguradora. Eu fui vender assinatura de revista nessa seguradora, tá? Chegando nessa seguradora para vender Arrumou assinatura de emprego lá. revista, eu fui vender também ao diretor, porque o pessoal gostou de mim, um menino vendendo. Sim, desenrolar. já chama atenção. Aí me levaram na sala do diretor, que se chamava Carlos Rosa, e ele disse: rapaz, eu quero assinar Veja. Aí eu comecei a fazer. Ele disse: você tem interesse em vender seguro? Eu tenho. Viu que o menino tinha tino, né? E meu pai, E revista, coincidentemente, não vende seguro? Meus É. pais conheciam ele e tal, e aí eu comecei a vender seguro. E com 2 ou 3 meses vendendo seguro, eu fui na Caerne vender seguro de vida. Já Aí arranjou aquele outra coisa menino lá chegou, eu também. chegava com a pasta 007. Olha só. Aí aquele menino chegou lá, desenrolado, conversador, pá, vendi 200 seguros de vida. Gente, ele é um 200. vendedor nato, né? Aquela E coisa. aí eu ganhei uma placa de honra ao mérito. Quantos anos? 12 para 13 anos, 12 anos, tá? Tu já pensou? Sendo que, comitentemente isso aí, eu tinha um trabalho junto com os Mirandas, que hoje é da Miranda Computação, Sim. Ronaldo Miranda, que é da Canal 1, e Júnior, que é da Rodante. Eu comecei a fazer parte do Geni Patota, que era o maior bloco de carnaval que tinha no litoral Norte. norte. Ali. Não tinha nenhum Era bloco, nem grande. no sul. Nem no sul tinha um bloco com quantidade de componentes que tinha Geni Patotão. Eram 200 componentes. Naquela época ninguém tinha 200 componentes, não. E aí eu comecei a organizar os forrós no verão. Aí já os partiu para um assaltos. outro segmento aí, mas Aí foi Dos onde eu acho que eventos. eu peguei a mão para organizar evento. Sim. E fui presidente do Geni Patota com 13 anos de idade. Tá? Um menino prodígio. Aqui na Com Deodoro, o Fulião bem mais velho que você, no caso. aqui na Deodoro tinha a loja do atleta. Paulinho, seu Paulo, Sim, né? do E atleta. Paulinho. E eu comecei a fazer camisas do Geni Patota lá e aproveitei e comecei a fazer camisa para vender. Enfim, Misturava fui ali cobrador da atividade de promoções de Paulo Locha. Eu saía com os boletos nas firmas para fazer a cobrança. né? Gente, quem Então, sabe cobrar sabe fazer tudo. Pronto. Aí nessa, Né? nessa veia aí Sabe de vender. organizar eventos, gente Pabu e tal, eu comecei a fazer shows. A trazer Jorge Deltinho, vários artistas pro verão em Genipabu. E conheci Barbosinha da Proex, que tinha montado o Pontal de Genipabu, que era na esquina Madeira, ali. na aquela Isso. famosa. Tem a Pronto. vista maravilhosa. Era lindo, era tudo muito bom. E aí eu comecei a fazer as festas no Pontal de Genipabu, no Bar do Pedro, e organizei o carnaval no Pontal de Genipabu. Foi quando um belo dia eu chego lá no Pontal de Genipabu, estava me esperando o Sérgio Coxinha, Sérgio Coxinha. certo? E aí Sérgio Coxinha era dezembro de 1989. Na véspera do ano novo, dia 30 de dezembro, porque eu Já estava tá montando, todo mundo na praia, tava montando um já tá som todo pro ano mundo lá. novo, por isso que eu me lembrei agora. E aí ele estava me aguardando com o Alvamar, que era irmão do Barbosinha, que era o responsável social pelos eventos e tal. Aliás, um abraço a todo mundo aí, tá tão vivo, graças a Deus. Barbosinha não, infelizmente. E aí Sérgio me esperava lá para me convidar para me ser promotor da PUL. A PUL naquela Fez um época sucesso danado, né? era a maior boate daqui no centro de Época turismo. maravilhosa. Quando eu voltei para Natal, eu só ouvia a fama da Pool, né? Que era assim, o local muito tava para bom. fechar, se não me engano, na época que eu cheguei já tava fechando. Depois eu fui dono dela, né? Mas aí pois já uns é, anos aí depois. você já começou. Fui promotor, sócio e depois proprietário. né? Olha. Do Reuters, não. Não, o Rutter já fui promotor. Fui promotor há muitos Ah, o anos. Reuters eu já peguei. O Royal Reuters eu- Salute eu fui promotor, que era no Hotel dos Legal. Ex-Magos. E aí, de Genipabu fui para Ridinha, comecei a fazer festa no Center Dunas e depois arrendei e comprei o Portal das Dunas, que é de quando eu conheço essa garota aqui, Cláudia Angélica. Olha aí, faz Eu tempo. também não preciso. Aí- Imaginou Tanto em ficar detalhe. nessa área de eventos, Eu fiz- assim, digamos, você ficou um tempo e depois acabou, lógico, né, migrando. A Destaque tomava conta das praias do Litoral Sul e eu tomava conta Do das norte. praias do Litoral Norte. Norte. Eu comecei fazendo show em Genipabu, depois fui para Redinha, fiz alguns shows em Muriú. E aí eu já tinha a Bruno Promoções. A Bruno Promoções, eu com 14, 15, 16 anos, eu fiz mais de 100 shows. Eu é fiz shows muito novo, nacionais. né? Tinha uma época que os shows que aconteciam em Pirangi, eles voltavam e Em aconteciam também na Zona 91, Norte. em 91, nós tivemos algumas parcerias. Né? Fizemos Dodô e Osmar e, se eu não me engano, Chiclete com Banana.
Em 92, a Destaque chegou e disse que não tinha mais interesse em ficar na Ridinha. Eu fiquei sozinho com Jorge Issa. Pode deixar que eu fico. E aí nós fizemos muitos shows também. 93 foi o último ano lá na Ridinha, do nosso arrendamento, da nossa participação no Portal das Dunas. E daí, a partir de 94, eu já passei a veranear em Pirangi até os dias de hoje. Agora sim, Cláudia, a gente imagina hoje um menino Mas de 14 anos. olha só, Netinho, Banda Beijo. Sim. Quem trouxe a Banda Beijo para o Rio Grande do Norte foi BG, tanto em Mossoró como no Natal, como foi um show no Circo da Barra do Macharanguá. Nessa época não tinha BG, não, né? Não, Bruno Era só Promoções. Bruno mesmo. Promoções. E também em Recife. Adriana Calcanhoto, o primeiro show dela aqui foi eu. Gonzaguinha, o último show antes de morrer, aqui no Teatro Alberto Maranhão, foi Bruno Promoções. Chicanize, eu fiz 3 anos. A turnê de Legião Urbana. 92, eu 7 de era setembro. o produtor da turnê com Pinga, com a produção local de Alexandre, da Agenda Propaganda. Morava aqui, não? Nomes, né? Morava aqui, Qual não? ano? 92. 92. No show de Legião Urbana aqui, você trouxe? Inclusive- Em 96, perdi esse. Morava em Então eu era o Brasília, produtor São dessa turnê, eu viajei com a turnê, bacana. porque eu também passei um tempo em Recife viajando com as turnês. Agora, essa maturidade toda, tão novo, para resolver problemas, a gente sabe quem tá no meio de eventos, quem tá no meio de vendas e tudo. Hoje eu não vejo um menino de 14, 12 anos fazendo isso. É muito difícil. meu né? filho de onde? Meu filho de 14 anos nem de ônibus anda, né? Eu tenho Ficou filho de assim, 14 né? anos que Você vai deixar, vai pegar, todo pronto, lugar. então- Se eu largar, ele não sabe pra onde vai. É um mundo totalmente diferente. Naquela época, de fato, a gente conhecia todo mundo, e Genipabu, todo mundo me conhecia. Na Ridinha Tinha uma também. liberdade, né? Agora eu incentivavam. sou. Não, eu tive muitos. Eu sempre fui muito rebelde, né? Os pais ficavam loucos. Eu sempre fui muito imaturo, muito Teve uma rebelde. surra que você levou de Dona Zilma de Eu tamanco. levei muitas surras. Você existiu? Muita, mas teve um que ela bateu na cabeça com tamanco. Eita, foi na cabeça. Foi. E aí ela Foi ficou. pesado. Aí ela ficou com remorso e parou de bater, né? Foi a última. Foi a outra aí. A última foi Mas pra olha, lembrar. deixa eu falar uma coisa. Mas pra assim, você foi um filho, seus filhos foram a criança que você foi, não? Não, Muito graças a Deus longe. não. Graças a Deus não. Nenhum imperativo assim. Não, não, eu tenho 3 filhos, os temperamentos são completamente diferentes, né? Eu sinto que o menor, ele tem um gene muito forte meu, mas a presença da mãe é muito forte, então ele é disciplinado. Ela Porque, tá dando as rédeas, porque né? vamos lá, vamos falar a verdade. Se eu fosse um garoto nos tempos atuais, que eu fui, aliás, 80% dos garotos da época que eu fui garoto, adolescente e jovem, fosse hoje, era tudo delinquente marginal. É. Certo? realidade era Eu diferente. nunca fui da frente da sala, eu sempre fui do fundão. Fundão. Certo? Do fundão. Então, assim, naquela época. E de algumas muitas salas, né? Eu acho que a galera daquela época, eles têm muito menos problemas emocionais, psicológicos, porque todo mundo era passado na casca do alho. Eu tinha 10 apelidos e apelidava 10 pessoas. O bullying O bullying acontecia com força, né? era normal. Era normal. Hoje, não existia nessa palavra, hoje em dia é bullying em inglês. Não, Então, assim, fragilidade. a zoação era muito O forte. sarro, Então, tiração de onda, e você que se apestalhado, segure. lesado. Gordinho. Ih, está chorando. Ai, mamãe. filhinho da mamãe. Então assim. Então, hoje em dia, as nossas criações são diferentes, porque naquela época isso era normal. Hoje em dia, o politicamente correto, ele está deseducando. Ele está deseducando, ele não está Sim, educando. Tá? Então é muito diferente. Mas muitas coisas que acontecem com meus filhos, que a mãe chegam. Homem, já passei pior. Não, Comigo ela- foi muito pior. Não, eu faço diferente. Ela fica possuída. Eu digo, parabéns. Meu Deus. Parabéns, isso mesmo. BG, Eu já você fiz passou pior. por algumas escolas, né? Você chegou a ser expulso, é isso Olha, a mesmo, de escola algumas que eu escolas? fui. A escola que eu digo que eu realmente aliás, as escolas passaram por mim, eu não passei pelas escolas. Próxima. Daí vai pra próxima. Vamos tentar aqui de novo. eu digo que a minha base é o salesiano, né? Porque ali Com mais tempo. Ali eu comecei em 1981 e só saí em 1989, né? Padre Prata me convidou a sair. Ele levou esse convite, mais um convite, né? Para se Elegantemente. retirar. Eu fiquei grande demais para a escola. Mas ali foi minha base, ali eu fui do Centro Cívico, cheguei a assumir a presidência, fui diretor. Ali eu fui líder de classe todos os anos. Todos Olha os isso. anos que eu estudei, eu fui líder de classe. Ali eu fiz. Eu tranquei a sala do diretor, peguei o microfone, fiz um discurso. Nossa. Sobre. Pedindo voto. Ele já. Pedindo como voto é, pra eleição olha, do minha Centro Jovem gente, Barreto. Olha o político Seria aí. aí o político, a veia já Passando estava ali por cima do tinindo. vereador. Ali eu subia nos bancos da escola, falava. E em Genipabu eu subia em cima dos carros dos bugs.
E eu dizia, naquela época, que um dia seria prefeito de Natal, né? Isso é nos anos 90. A gente vai já falar sobre nos isso. anos 90. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, Lídia, eu acho que hoje em dia não cabe a criança ser assim. A nossa atenção quando um filho vai para uma festa é muito grande. Enorme. Minha mãe só dormia Os quando eu perigos chegava, são né? outros. Exatamente, como meu irmão era assim, Então, mais eu velho. estudei no Salesiano, foi minha base. No Salesiano eu fui pro Marista. Fiquei pouco tempo, fui incompreendido lá no Marista. Também. Fui compreendido. Escolas incompreensíveis. Demais. Você não Aí, Ferro nós estávamos Cardoso, muito né? incompreensíveis. E finalizei lá com o meu amigo, que Deus o tenha, o professor Laércio, do Colégio Pré-Universitário. O famoso CPU. CPU, foi onde eu finalizei lá. Estudando, indo para aula e fazendo as Algumas provas. almas maravilhosas de Natal passaram por Várias ali. personalidades hoje Personalidades. de destaque hoje no Rio Grande do Destaque, Norte. passaram por lá. Seja no campo empresarial, seja no campo político. Foram Inaugurando o incompreendidos, transtorno né? da atenção Finalizaram no Colégio Pré-Universitário. Eu não gosto dessa palavra CPU. Ai, Você não gente, disse, a muito galera bom. não vai lembrar, mas deixa a idade pra lá. Mas hoje você é, assim, um pai diferente do que seu pai foi. Quem Seu dera, pai é, né? Porque Quem o pai dera, rega quem muito. dera um dia eu conseguir ser um pai o que meu pai foi. E é. É. Né? Eu tive essa sorte, né? A gente nunca teve grana, nunca teve dinheiro. Meu pai era representante medicamente, minha mãe era professora da escola. Então, assim, Uma professora com alunas. Imagina, gente. inclusive, muitas vezes, por cada voz, ela foi para a biblioteca e como eles não tinham empregado lá em casa, minha mãe cozinhava, passava, levava a gente para a escola, ensinava. E meu pai não viu nenhum filho nascer, porque ele era representante de Às vezes medicamentos, estava viajando. viajava na Viajava segunda sempre. para atender os médicos no interior e tirar pedido Sim. nas farmácias. E então ele não viu. Então, a gente andava com minha mãe. Onde ela ia, A carregava gente andava todo com minha mundo. mãe, eu e Flávio principalmente. E eu e Flávio, eu andei tanto de uns na minha vida que até hoje quando eu vejo uns ele me treme. Porque, a gente muito cedo, Cláudia, a gente andava de uns para Natal todo. Era. Natal todo. E eram distâncias enormes. Era Natal todo a gente andava Eu de me ônibus. lembro que eu morava no Barro Vermelho, descia ali no Hotel Tirol e descia a Alexandrina inteira e ia embora pro Andava Barro muito a Vermelho. Quem pé. que deixa hoje? Como é que Ninguém, você vai deixar um filho deixa- fazer isso hoje? Então, assim, eu tive a sorte, uma gratidão muito grande de ter os pais, a mãe e o pai que eu tenho. E são minhas referências realmente para tentar ser um pai bacana. Porque não é que fosse um pai amável. Sim. E essa história, pisa, eu apanhei pra caramba. Mas É. mereceu? Às vezes a gente fala, poxa, até eu mereci naquela época deve levar ter uma merecido, correção, deve ter né? merecido. Então, assim, era cinturão, era sandália, era sapato. Era do que tinha ali Era à assim, mão. Trauma zero, problema zero com isso. Meus filhos, eu não tenho esse costume, mas eu sou muito duro. Uhum. Tá? Filho meu nunca deu rabo e saca, nem se jogou no chão de canto nenhum, Bater a batendo porta perna com e braço. força do quarto. Não. Eu falo uma vez, está falado, e a nossa relação é de irmandade. E nós temos um acordemos lá em casa. Né? Só pode se falar a verdade. Uhum. Se não se falar a verdade, o bicho pega. Se falar a verdade, pode ser a coisa mais grave do mundo, Mas o diálogo que o tá bicho aberto, não vai né? pegar. É. Então Resolver. a gente colocou isso em prática lá em casa. Isso é importante. E é assim com todos os três. Você tem um casamento sólido, bem explícito, a Natal toda, assim, sabe, da união de vocês. E aí eu queria saber, assim, Camila manda A Natal mesmo. toda sabe porque eu sou cadeado, ferrolho total, é? Não só porque você é ferrolho total, aí né? Não, só isso. Mas sabe que é um casamento, um Cláudia, casamento que você externa com muita alegria, com muito Vamos lá, carinho. eu não tenho problema em falar em nada. Eu tive um excelente primeiro casamento, e esse casamento se encerrou porque o amor acabou. Mas não era plano de relacionamento. Tá? Inclusive, hoje eu tenho uma excelente relação com minha ex-esposa. E minha esposa atual também. Com ela. Com ela. Mas Camila, ela tem um dom. Não é questão de mandar ou de não mandar. Camila, ela tem uma maturidade, uma inteligência emocional para compreender que a mulher tem um poder excepcional e que pode dar as cartas sem estar dando as cartas. Ela pode fazer valer sua personalidade sem precisar dizer que ela é quem manda. Não precisa gritar, não precisa estar batendo porta, não precisa estar Só basta olhar. Então, Camila, ela conseguiu domar. Fato. Mas com o quê? Um Com jeitinho. a forma dela agir. Com o poder que a mulher inteligente tem. Sabe usar Tem. as armas, Então, né? nós temos aí já 17 anos, né? 17 anos juntos, não é? Ela pegou o que fase ali? A fase da Não, noite Camila ainda, do pegou DJ? a fase Pegou o terrível, quê? porque Camila me pegou quebrado.
Liso, batendo, Vindo de devendo quê? e sem Que fase crédito. foi essa? Tava Porque você fazendo o sempre quê na fala época? nisso, Não, né? Camila me conheceu, nós nos conhecemos em 2006, tá? Eu vinha de algumas coisas que eu tinha colocado em Mossoró, boate e festas, numa fase, sabe aquela fase meia-idade com 30 anos, Fim de casamento. farra de segunda a segunda, No auge ali. você querendo só... voltar a ser adolescente, sem crédito, sem grana, fazendo coisas que hoje eu digo, Jesus, como é que eu tive coragem de fazer vivo. isso? Então, ela me pegou nessa fase. Com 30 dias a gente estava se relacionando, namorando, para nunca mais se soltar. E se Deus quiser e permitir, iremos até o fim dos dias Coisa boa, amém. juntos dessa forma. Tivemos pouquíssimas crises no casamento. A gente tem um entendimento que é uma coisa que é difícil de se encontrar, mas eu acho que o principal dom dela não é que ela mande, ela consegue que eu faça o que ela quer sem precisar mandar. Isso que é o mais difícil Esse da é o coisa. movimento legal, né? realmente. E aí ela reclama. tem sim uma grande participação no momento que eu vivo. Bacana. BG, Dessa arrancada, desse momento pra cá. Tem, com certeza. e a partir de que momento você resolveu colocar o Detalhe, blog? tá? Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos com Camila e um E um com Kívia. do primeiro. Um de 19 anos, Heitorzão. E foi condição sine qua non para a gente ser feliz que ela tivesse uma excelente relação com meu filho. Por que eu estou fazendo esse adendo, Importante. Lídia e Claudinha? Quem tem filho, né? A gente Porque já muita fica... gente hoje está na sua segunda Sim. relação, às vezes na terceira relação, ou sei lá, você tem que ser feliz, tá? É. E muitas pessoas relegam seus filhos, colocam seus filhos à Segundo margem, plano, na né? lateral por causa de um amor. Ninguém troca filho por amor. Não, pelo amor de Deus, gente. E ela isso aceitou tranquilamente, a Ela- relação é Ela ótima. assim, tanto ela aceitou, mas também era condição, Claudinha. Mas ela Não tem aceitou como, do primeiro né? dia até hoje. Heitor diz que tem 2 mães. Coisa Olha boa. que linda. Tá? Inclusive, num dia das mães, agora há pouco tempo atrás, ele tirou foto com as 2 e postou. Minhas 2 mães. Olha aí, gente, isso é um Isso reconhecimento, que é né? vida, Isso que é o né? mais É. bacana. Vamos entrar no blog agora, né? Hoje você tem um blog aí, um dos mais, talvez, acho que tem mais acesso aqui mais no acessado nosso hoje. estado. É o mais acessado? Você tem esses Eu números? acredito Acho que se não nós foi, é um dos somos os mais né? acessados. O blog do BG. Vamos lá. Como O criou, blog como do veio BG essa surgiu 1º de vontade? abril de 2011, no dia da mentira, que era uma estratégia que eu fiz. No dia da mentira chega o blog ácido que diz a verdade. Nós somos, sim, o mais acessados. Teve um limãozinho lá, né? Era o ácido, É o né? ácido, né? Nós somos os mais acessados. Na história do Rio Grande do Norte, até algum blog chegar ao blog do BG, vai ter que ter muitos anos, né? A gente também não é só o mais acessado, mas também é o que tem mais páginas visualizadas e a maior quantidade de pessoas entrando. Nós temos uma média aí de 400 mil pessoas mês, chegando a passar 500 mil alguns meses. Nós temos hoje uma média de 3 milhões de acessos e de quase 4 milhões de páginas visualizadas mês. Então é uma coisa assustadora, absurdo. É números de páginas nacionais. Que começou numa reunião Não, começou numa farra. informal, numa Mas farra, só para né? finalizar, a gente tem acesso a 8, 10 pesquisas de rua por ano. O blog do BG ou é o veículo mais conhecido ou fica em segundo lugar como o veículo mais conhecido quando perde para a tribuna. Nem para o G1 a gente perde mais aqui. Então a gente viu pesquisas agora de São Gonçalo, de Extremoz, de Parnamirim, de Natal. A gente só em Natal ficando atrás da tribuna, nos outros 3 municípios na frente da tribuna. Então a gente é conhecido também na rua. A marca BG, ela ficou muito conhecida. Ficou muito forte. Começou na farra, no verão de 2011. Eu fui um dos primeiros tuiteiros de Natal. Não sei se vocês se recordam disso. Eu Quando fiquei o muito, tweet começou a bombar, eu fiquei né? muito O conhecido no Divulgando Twitter. coisas, dando Porque opinião eu lá. dava as opiniões muito fortes. E naquela época minhas opiniões eram contra o governo Lula, não é? Já começava daí a polêmica, né? E começou a ter print. Aí depois chegou... Porque eu sou da época do Orkut, né? Orkut. Nós somos. Saudades, Orkut. naquelas comunidades lá eu já fazia... Sim. Já era tumultuado, né? No Orkut. Já gostava de uma polêmica, Já, né? então eu sempre tive uma opinião forte. Com esse Twitter que começou a muita gente elogiar... Porque quando eu comecei no Twitter, só tinha 8 pessoas. Nossa. Eu me lembro de Wagner Araújo, meu irmão, filhinho. Eu sou do Twitter, que hoje é X, né? Eu sou do final de 2008, ou é janeiro de 2009.
No iniciozinho mesmo. Então fui né, nos primeiros tuiteiros. Participei da organização daqueles. Eu nem me lembro mais o nome, que tem aquela menina também, que ela ficou até na organização. Mas enfim, encontros de tuiteiros. Teve, É eu verdade. lembro. E aí eu comecei a ter opinião muito forte. Thalita Moema? Era Foi? Thalita Moema. Moema. Comecei a ter opinião muito forte e tive um momento que eu disse, opa, Peraí, vamos montar aqui agora um por negócio que não ganhar dinheiro com isso? E aí veio o Coincide, no verão de 2011, lá na minha casa, em Pirangi. Eu com o Pedro Ratz, a turma grande, mas eu fiquei ali no cantinho com ele na churrasqueira e disse, ei, vou botar um blog. Ele disse, vai mesmo aí. Dali eu disse, vamos botar o blog. Decidiu. Depois marquei a data e o BG também veio o Inside de abreviar meus dois nomes e fazer o BG. E aí... DG hoje. nasceu ali, né? Antes era só Nasceu no Bruno, verão de 2011 e entrou no ar no dia 1º de abril. E Tem aí já 13 foi uma anos. reportagem muito punk que eu fiz, que era do tráfico de drogas na Praia dos Artistas. Sim. Quando você chegava nas barracas falando uma palavra, e quando você falava essa palavra, o cara já sabia. Já sabia o que você estava do que se querendo. tratava. E aí já foi o primeiro tumulto, eu já fiquei com medo. DG, aí esse negócio gera- dali pra frente você enfrentou... Mas deixa eu fazer 2 registros, que é Sim, por importante. Eu consegui entrar no local que tinham matado Anderson Miguel. Eu o morava advogado, em né? 2011, tá? Anderson Miguel, ele participou daquele escândalo do governo Vilma, a Operação Ígia, eu acho, Ígia. Ígia. Teve essa. certo? E ele era um advogado e trabalhava com prestação de serviço de uma empresa e ele botou um Nesse escritório caso. perto de onde eu morava, no apartamento. E chegou a notícia, mataram um cara ali. Eu tinha sabia nem quem era. Eu tinha acabado de botar o blog. Eu de sandália, Vou lá bermuda, agora. botei a camiseta e corri. Era o escritório da advocacia de Anderson Miguel. Eu entrei. Não tinha chegado nem a polícia. Ninguém. Meu Deus. Não tinha chegado nem a polícia. Você conhecia ele? Não, só de vista, De né? vista. Quando eu vou entrando na sala, eu ainda vi lá Você viu o corpo ainda? vi os lá? pés, né? Nossa. Aí chegou a polícia, disse, Aí parou, pronto. aí eu fui pro Twitter e disse, acabaram de matar Anderson Miguel. O Twitter do blog do BG. Ou seja, que já bombou, né? Pautei a imprensa toda, e só quem tinha as fotos era BG. Tava na hora certa, no momento certo. Bom, aí foi pipoco do Drumão. Deus deu aquele Já pensou? empurrãozinho nas É, costas. vai Não, lá, mas pra aí, começar. aí veio o escândalo. Como eu era um blog muito ácido, e eu tinha coragem de tudo, né? Hoje eu não tenho. Perdeu aí Hoje eu quantos já- por cento é. essa coragem? Eu recebi uma mensagem que tinha um escândalo de precatórios no Tribunal de Justiça. Que depois também terminou Não, em outra calma, operação. fui parar no Fantástico. Foi teve Parar no outra Fantástico. operação. Fui parar no Fantástico. E aí, esse escândalo envolvia uma servidora antiga, muito ligada a desembargador, que era respeitada como uma grande gestora lá. Uhum. Lembro demais desse cara. E aí, quando eu comecei a tocar nesse assunto, Aí começaram as forças ocultas. algumas pessoas do judiciário foram me procurando e me passando mais elementos. E pessoas que tinham precatórios também. Ah, tá, pra corroborar com a tua. E aí teu eu comecei a botar, Mas publicar... sofreu pressões investigação. também? Não, sofri confusão dentro de casa. Porque aqui todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo com medo, né? Você tá louco? Olha o que vai você onde tá vai se fazendo. meter. Tal pessoa conhece a gente, tal pessoa isso. Você vai acabar com a vida de todo mundo. Isso, seu ramo não é esse, seu ramo. Eu tinha uma empresa, era a segunda maior do estado de estrutura, de iluminação, de som, que era iluminar. Sim. Eu vivia disso. Foi isso que comprou meu apartamento, comprava meu carro. Aham. Nós chegamos a ter 42 funcionários, Olha. né, na Iluminar. E de repente entra Então, no BG esse nessa confusão escândalo do toda. precatório fez eu ter muito acesso. Teve antes Miguel e logo depois o precatório. E aí veio a bala de prata, que foi como ela se viu sem saída e começaram a ver, ela foi afastada do Tribunal de Sim. Justiça. Depois teve a operação, que ela inclusive se encontrava em Recife, no hotel. Acabou preso. Carla foi uma Barano, confusão. né? Exatamente. Que depois eu vim ter relacionamento com ela. Porque ela própria depois virou fonte do... Ah, Precisou pra- que você do blog. ouvisse espalhar também, né? lá, né? E aí eu consegui a delação premiada dela no Ministério Público. Toda. E aí Olha, veio à teve tona acesso. com outros. Eu comecei a publicar a E delação. chegou nos presidentes. Eu comecei a publicar a delação toda. Essa Nossa. delação virou... Eduardo, Virou alvo. Sim, Eduardo a Faustine veio pra cá. Teve aqui em Natal, né? Manteve contato comigo. Eu cedi as imagens para o Fantástico e lá apareceu no Fantástico Blog do BG.
Olha E aí? imagens. o auge, logo no começo, hein? Mas Né? agora nem tudo era flores, eu fui muito contestado. Aí isso que eu Não, queria é isso perguntar. que a gente, Aí a eu gente vou fazer lembra uma... bem dessa fase. Abrir um espaço aqui. Você recebeu muitas críticas de jornalistas, pessoas Deve ter da recebido sua, de empresas. Lídia também. Nessa época não. Nessa Depois, época a gente sim. não... Mas ali É. ainda. Mas Mas assim, aí você recebeu algumas críticas. 90% das pessoas que me criticaram hoje convivem comigo, né? Normalmente. Olha você isso. perdoou. Como é isso agora? Era apenas uma crítica, algumas outras isso não se dissolveu, durou muito mais tempo. Durou muitos anos. E você teve algumas. Foi acusado, por exemplo, de pegar notícias de alguns blogs e replicar sem dar o crédito, Verdade. fotos. E Aconteceu. Aconteceu. Uma barrigada ou outra, um erro lá de Aconteceu. escrita. Se não tiver erro, não é o BG. Aconteceu. Como é que né? você contornou tudo isso? Com sabedoria, com maturidade, reconhecendo o erro. Né? Vamos lá. Como eu consegui um sucesso muito grande de início, Natal tinha, eu acho que era 1 ou 2 blogs só, e você tem ideia, com 3 meses eu já tenho mais acesso que todo mundo, juntos. E as atenções se voltam para aquilo, né? E não é que eu fosse ruim de português. Eu não sou excelente em português, mas eu não sou ruim de português. Qual era o problema do português no BGQ? Essa foi a primeira carimbada que me deram. Uhum. Analfabeto, não sabe escrever, papapá. É porque eu era tão rápido que eu não Se revisava. atentava. Então, concordância, rapaz, eram erros. Ia do jeito que escrevia a primeira vez. Sendo que a notícia saía. A minha velocidade. Era rapidez. Eu não conheço Você- até E hoje. aquela vontade de publicar. Eu não conheço até hoje quem era rápido igual a mim. Tá? Depois, o importante era botar no mundo. Depois que botar no E é mundo. justamente o que o jornalista não o jornalista formado, tradicional, preza. Não vamos dar agora, antes de estar tudo checado, tudo organizado. E você tava com aquela ia lá. rapidez. Depois eu colocava no mundo, eu ia Aí- fazer a revisão. E aí a gente mesmo assim, mexe. aquela revisão não saia 100%, né? Sempre saía. Ainda correu isso da outra. Era aí a galera Acontece. começou a pegar pesado comigo. Problema zero com isso, tá? Problema com ser formado também, não? Depois, o que é que aconteceu? O blog cresceu. Quando você cresce, você é visto. Quando você é visto, você é lembrado. Quando você é lembrado, começa a ter. Eu, de fato, não sabia o procedimento correto de você atuar no segmento. Era algo novo até então, Então, eu assim, comecei né? a pegar matérias de pessoas, comecei a botar o blog, e não é sacanagem não, porque se fosse eu dizia aqui mesmo, não tinha problema não. Ou não percebia que tinha que botar o crédito, Sim. ou publicava sem botar o crédito, nunca por sacanagem. Mas aí se tornava uma sacanagem. Né? E aí Mas foi agora alertado, aí veio a né? fase do Ctrl-C e Ctrl-V. Sim. Ctrl-C, Ctrl-V, vai, joga, Certo? é como se fosse... Mas aí entra os Aí é um invejosos. problemão. Aí entra os invejosos. E os invejosos, acreditem se quiser, eles lhe ajudam, eles não lhe prejudicam. Porque a ânsia dele de lhe prejudicar é tão grande que você acaba sendo ajudado por eles. E o que foi que aconteceu? Um belo dia eu recebo uma ligação do jurídico da Folha de São Paulo. Nossa, eu falei, meu Deus, agora pegou. O telefone toca, 011 eu atendo. Aí ele, Céu BG, eu suponho, olha, aqui é doutor tal, eu sou da assessoria jurídica da Folha Press. A Folha Press é a agência da Folha de São Paulo. E nós recebemos aqui 21 prints dos últimos 90 dias de publicações que você fez de conteúdos nossos, Sem acreditar, Não, sem com crédito. Com crédito, mas não pode, você tem que pagar que por tava esse conteúdo. muito igual, né? Então, não, eu preciso que você apague as matérias, tá? Da Folha todas. Como era o nome dele? Era Roberto. Eu me lembro já. Precisa apagar matérias que você não reproduza mais. Isso é ilegal. Aí eu disse, mas peraí, doutor. Tem alguma forma de eu pegar esse conteúdo e pagar por ele? Eles, claro, nós temos uma agência, a Folha Press. Foi aí que entrou a Folha Press. Eu só ou seja, estou a indo maneira tem. Eu estou indo a São Paulo daqui a alguns dias. Vou aí conversar com Aí vocês. eles, pois você vai receber uma ligação já já de uma pessoa nossa e nós teremos o maior prazer de receber você aqui. Por causa dessa invejosa, Olha, já tem até... Era invejosa. Foi uma mulher, por causa era uma dessa mulher. invejosa, Fique porque a ligado. pessoa se presta o serviço, Cláudia, de perder tempo, juntar 21 prints e dizer, no período tal, ele publicou tantas matérias da Folha de São Paulo, sem dar crédito ou sem pagar,
ela deixou de fazer o que ela deveria fazer da vida dela para tomar conta da vida dos outros. Então, isso eu acredito é inveja. Ela não quis ajudar a Folha. Ela quis me prejudicar, sendo que ela me ajudou. Eu vou a São Paulo, vou na Folha Press, conheço a estrutura toda, viro o primeiro blog do Rio Grande do Norte associado à Folha Press. Mas não foi só isso, não. Depois que eu peguei a manha, virei Estadão Conteúdo, Saiu Agência O pegando Globo, todo mundo, eles Agência O principais. Globo e Folha Press. Ainda carimbei as 3 marcas no blog do BG. O único do RN associado. Agência O Globo, Folha Press e Estadão Foi Conteúdo. esperto, né? Virou ali E pra mais, usei como marketing. Sim, com certeza. Usei isso como marketing. Virou história, Depois né? disso, procurei amigos do jornalismo que eu estava fazendo, que confiavam ou não em mim. E disse, amigo, posso usar seu conteúdo? Pode. Ninguém deu não. Tá? Até a Tribuna do Norte, na época, eu cheguei a falar com algumas pessoas, rapaz, só manere, bota o crédito e o link. Diga Então, fonte, tá? Pronto, então, resolvido isso, não é? E a gente saiu dando muito furos, muita... Aí vem uma cobrança para Agora, você ser barrigadas, jornalista, né? barrigadas... Isso lhe incomodou? Barrigadas foram, eu acho até hoje, são muito poucas. Muito poucas. Não sou carimbado de publicar fake news, apesar que a pauta política tentou fazer isso comigo. Às vezes você até dá sim, né? Depois você fala, não, a história não era bem essa, tal, era Incomodou errada. você o fato de não ter diploma? Você tentou Era uma ainda, outra cobrança pensou também. em fazer isso, mas recuou. Vamos lá. Como é que ficou Eu isso? sou estudante de jornalismo, continuo estudante. Certo? Deixou lá. Trancou? e não voltou. Como é que tá? Então Estudante. já tem 6 anos. Ele né? pensa nisso sempre. Não, eu vou me formar. Vou me formar. Vai. Vou. Eu só Agora não posso finaliza. parar minha vida toda para ir para a faculdade. Então eu vou pagando as disciplinas Sim, aos na pouquinhos, velocidade mas- que eu tenho condição. Entendi. Tá? Então eu continuo na UNP. Já passei de 50% do curso. Olha Já aí. estou com 20, acho que quase 30 disciplinas. Tá? Eu acho que nos próximos 2, 3 anos eu estou com o diploma na mão. Mas eu me considero um jornalista hoje. Primeiro que eu conheço não só os jornalistas, como funciona o meio, mas eu conheço a ética jornalista. Estrutura, né? E acredito Importante. que faço um bom jornalismo. Não só isso. Mais do que um jornalista, eu sou um empresário de comunicação. Esse empresário de comunicação hoje ele dá emprego a alguns jornalistas. Tá? E respeitam esses profissionais. Hoje você tem quantas pessoas? Como você no BG? Paraíba e Rio Grande do Norte, 10. 10 pessoas. 10 Na Tamaraíba pessoas. também. Paraíba, nós temos 3, aqui 7. Né? Então, Bacana. isso redes sociais e no blog. No blog. Então, eu me considero já há alguns anos um empreendedor, um empresário de comunicação. Eu, por exemplo, não opero mais o blog do BG. Ele era Coloca ali as sósia. pessoas, Desde janeiro de 2021, há 2 anos e meio, eu não faço mais postagem no blog. Perdi velocidade. Mas hoje eu durmo até 6h20 da manhã. Eu acordava às Imagina como era 4h40. antes, hein? Hoje eu durmo 9h30, 10 horas da noite. Eu BG. dormia 11, 11h30 da noite. Então, hoje, O nível de estresse eu é grande. né? perdi talvez um pouco de velocidade para ter mais qualidade de vida. Você disse aqui que logo que começou no blog, essa velocidade, esse volume de informações foi muito grande, as pessoas começaram a lhe procurar, e aí você começou a juntar, e eu acho que criou uma gama de fontes assim enorme, que reuniu amigos, inimigos. Como é a sua relação com eles? E como é que foi publicar algumas coisas que eram para ser publicadas e não podiam? E ao contrário, né? Você teve que contrariar muita gente? Nós temos muitos problemas pessoais sem nunca ter feito mal a ninguém. Fato. Não é? Por quê? Porque você publicou a notícia que atingiu minha irmã, atingiu meu cunhado, atingiu um amigo. Se você for pensar nisso, eu que tenho um coração grande, eu tenho que sair do ramo. Tá? Agora, eu não posso mentir de dizer que hoje a gente pensa 2 vezes. Eu não posso mentir que algumas situações que eu coloquei na Berlinda em outrora, hoje eu não faria. Por quê? Porque você pode causar, sabe, Cláudia e Lídia, problemas nas pessoas que não reparam mais nunca. As pessoas não são vítimas. Se aquilo saiu, é porque existiu. Mas tem a forma, tem o tempo. Às vezes um ponto e uma vírgula muda a concepção e o que você quis dizer. Tem uma responsabilidade A muito grande que responsabilidade. lida com informação, Então, né? a maturidade, ela disse assim, caramba, há 10 anos eu publiquei isso. Hoje eu teria publicado Mas De uma outra forma, em hoje outro seria momento. diferente. de uma outra forma. Né? Eu não me sinto devedor
de caráter, ou de responsabilidade, ou de perdão de ninguém. Mas eu acho que em alguns momentos eu poderia ter feito diferente. Tá? E hoje eu tenho muito cuidado nessa balança. Eu não quero ser mais o cara, eu não quero ser mais o blog. Hoje eu me coloco muito do outro lado do balcão, sem perder a essência. Sem perder a essência. Quando é necessário, eu sei fazer, eu não desaprendi, eu sei fazer zoada, eu sei fazer a polêmica, mas eu me coloco muito. Eu vejo hoje muito o lado da pessoa que está sendo naquele momento acusada, julgada. Eu vejo muito isso. E isso veio muito depois dessa época que a gente viveu recente de acirramento político. Você estava ali, né, sempre à frente, chegou a entrevistar, inclusive, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, são momentos, as próprias... De outro lado, você fez algumas críticas àquelas pessoas. A gente tem até o vídeo aí, a gente pode colocar as pessoas que estavam acampadas ali em frente. Um momento rádio já, né, em que o blog já estava para a rádio, né? Deu voz, bombando. Antes de ter direita e esquerda no Brasil, eu era anti-esquerda, tá? Uhum. Antes existia essa dicotomia, né? Então, eu dei um exemplo aqui que na época do Orkut, quando o Twitter nasceu e o Facebook, eu já tinha posições anti-esquerdas, as mesmas que eu tenho hoje. Que, basicamente, é na questão comportamental. Tá? Não é nem na questão política partidária. Né? Muitas bandeiras que a esquerda defende me agride. Me agride como cidadão, como formação, como cristão. Ela me agride. Então, muito mais do que isso, depois vieram os escândalos de corrupção que não cessaram mais. Eu tenho amigos do PT e tenho amigos da esquerda que são muito meus amigos. Isso que eu falo, você sente a vontade hoje para falar tanto de um lado como de outro? Mas eu digo isso a eles e eles, não... Você é melancia? Você é melancia? Não, o melancia, quem diz que uma pessoa é melancia é o radical. Bolsonaro não continua presidente por causa desse radical. E cada dia que passa, a minha raiva de Bolsonaro aumenta porque ele não deveria, se ele tivesse tido um comportamento exemplar, se ele tivesse tido um comportamento pessoal exemplar, se ele tivesse tido palavras decentes para momentos apropriados, ele não teria perdido a eleição para Lula. Ele não teria permitido a esquerda voltar para o poder, porque ele tem direito à reeleição. A eleição dele era plebiscitária. Se o país aprovou a gestão dele, ele continua. E ela referendada. Sendo que a gestão dele não foi avaliada. Quem estava sendo avaliado era a pessoa do presidente que fez uma merda atrás da outra. Sim, e a gente tem até Tem um trechinho ali de um BG bem... Qual é o vídeo? Tava meio nervoso. Ver, vamos mostrar. Foi depois da... Vamos dar uma olhadinha ali. A gente consegue ouvir aqui? Esse vídeo aí, eu me recordo. Essas pessoas absurdas, né, que se deem proteção a essas pessoas. Que a gente vem dizendo aqui, Renato, Breno e Tiago. Eu venho dizendo aqui há 90 dias. Né? Chato, repetitivo, cansativo, acusado de ser melancia, acusado de já ter me vendido pro PT. Eu venho dizendo aqui que essa estratégia é burra. Eu venho dizendo aqui há 90 dias que é burrice. Tava bem chateada. Mas acho não. Não, o BG se vendeu. Quem é o BG? Quem é o BG? Eles fizeram o jogo deles. Depois disso tudo aí. Isso foi dito em verso e prova. A mesma coisa. Eu diria a mesma coisa. E, sem ser mãe de Ná, acertei, né? Acertei. Sem ser mãe de Ná. Porque após esse episódio aí de dezembro, veio o 8 de janeiro. Que é uma vergonha para o nosso país, o 8 de janeiro. Mas antes desse vídeo, teve um muito forte que eu falei da derrota. Que eu disse que quem perde, bota o violão dentro da sacola e vai cantar no outro canto. Uhum. Esse vídeo, ele rodou o Brasil todo. Eu recebi de amigos de São Paulo, de Pernambuco, do Ceará. Imagino que tenha recebido da cúpula do presidente também. Não, na cúpula do presidente foram fazer intriga, chegou né? muito perto na dele, cúpula do presidente né? foram fazer intriga. Tá aí o amigo. Olha. Tá aí aquele cara que o senhor foi dar entrevista exclusiva. Foram fazer isso, né? E aí? Pessoas daqui. Como é que você se sentiu? Né? Eu me senti bem. Não teve... Me senti bem porque na oportunidade que eu tive com ele, eu cheguei a abordar isso. Tá? Esse vídeo foi depois daquela tentativa de invasão lá da Polícia Federal, que o índio tinha sido preso. E eu dizia para os meus amigos de direita, inclusive aqueles que iam para frente do exército, que aquilo era perda de tempo. Eu disse, gente, ninguém vai mudar o resultado da eleição aqui não, vamos parar com isso. O nosso sistema, para mim, é confiável.
Ora, se um sistema que deu uma eleição ao próprio presidente que está aí, Elegeu, que né, o elegeu a presidente maior que bancada de tava, conservadores da história na eleição do ano passado. não é a estratégia, né? Então, eu faria os 2 vídeos da mesma forma, acertei integralmente. E tem uma palavra nesse vídeo aí que ela é reflitam no que vocês estão fazendo para que não piorem. Não refletiram, Mãe de nada de novo. pioraram e aconteceu o 8 de janeiro. Você tá gostando do papo, tá gostando do bate-papo aqui, tá curtindo o que o BG tá falando? Então vai lá, clica aí Curte, comenta. no curtir, comenta, segue lá nossas redes sociais, se inscreve no canal também. Tem muito mais BG ainda tem muito assunto aqui. BG, a gente tá vendo você falar no rádio, e o rádio foi um projeto depois do blog, que foi o mesmo estouro, assim, de boiada, né, como a gente fala. Foi muito pensado ou aconteceu como uma consequência? Deixa eu falar uma coisa que é importante. Esse programa tá massa. O BG criou informações no WhatsApp. Não tinha no Brasil. Eu acho que foi o Tá? primeiro, né? Foi, em 2014. Não tinha no Brasil? Não tinha no Brasil. Tá? Então eu dei palestra em São Paulo, fui casos de finalizações de trabalho na universidade. Eu acho que na pandemia você instaurou os 3, né? Como assim? 3 boletins. Eu acho que a gente recebia um. Os 3 boletins na pandemia. Na Você pandemia, só, né? Então, Hoje continua os 3? Continua os 3. Pois é. Então eu criei a informação no Zap. E também criei você enviar suas reclamações e suas denúncias no Zap. Não existia isso. Foi o primeiro veículo online do Rio Grande do Norte disparado e no Brasil. Depois a gente foi copiado por todo mundo aqui no Rio Grande do Norte. Também foi o primeiro veículo a monetizar o Zap, fazer o oferecimento das notícias. Não existia isso. O blog tinha crescido muito, a gente já tem um absurdo de audiência. Eu disse, o próximo passo, rádio. E aí numa farra... A escrita foi pra voz. Outra farra. Essas farras são... E aí numa farra... Vamos fazer um monte de farra, Cláudia. Na mesma varanda, em Pirangi... Mesma churrasqueira. De Pedro Ratos com Haroldo Azevedo. Haroldo disse... 94, você vai para 94. Quero. Na segunda-feira eu estava 94, nós combinamos o formato do programa. E dia 16 de abril de 2015 eu comecei na Rádio Cidade. Tá? Eu fui líder da audiência desde o início porque não tinha programa na hora do almoço. Vamos falar a verdade. Inaugurou, entre aspas, Mas né? eu tive a coragem de trazer para o rádio no Rio Grande do Norte programa jornalístico no horário de almoço que hoje é o mais disputado que existe. Hoje em dia todas têm, né? Certo? Hoje todas as rádios têm. Não tinha. Então foi o BG que colocou. Segundo, coloquei Zap para telefone, Zap. Ao vivo, instantâneo. Chega lá, a pessoa já manda mensagem, já lê aqui. E, modéstia à parte, BG também trouxe a grande revolução do rádio dos últimos tempos aqui no Rio Grande do Norte. Que foi? O YouTube. É esse que a gente está aqui gravando o programa. Videocast, podcast. Não tinha programas transmitidos pelo YouTube. Começamos isso na 98 FM. Já saindo da 94. Eu fiquei um ano. Foram 3 passos. Eu fiquei um ano, o Filinto me chama para 98. Eu já tinha concorrentes de jornalismo no horário, mas mesmo assim minha audiência na cidade era maior. A que você atribui esse sucesso E todo? as pesquisas já mostravam que eu já era líder do horário, independente de programa. A tua veia polêmica, essa coisa, você acha que hoje é o grande diferencial? As pessoas gostam? A grande verdade e é a audiência do blog do BG que mostrou a maior quantidade de pessoas possíveis que ia ter um programa de rádio diferente e depois eu acho que a credibilidade. Eu tenho um carisma. Mas o programa não é a reprodução do blog? Não, até porque eu diferencio. Como é que você fez essa diferença? O que diferença? é que eu fiz? Você é a primeira pessoa. Obrigado por perguntar isso. Eu separei totalmente as editorias. Sim. Você não vê no blog do BG... vai tudo. Não, você não vê no blog do BG a opinião minha política. Na rádio, sim, porque ali é a sua imagem, Posicionamentos políticos. Ali vai de tudo, né? Quem quer ver meus posicionamentos políticos e minha opinião política, vem para a rádio. O BG... Você personificou na rádio, né? Ele é sua clipe, opinião. Ele é um veículo de comunicação que você se dá por satisfeita em acessar ele. Você vê da fofoca a notícias políticas, passando por pouco policial, que é o que dá mais acesso, mas não me interessa, porque você ganha acesso, mas você agride os anunciantes. Quem é um anunciante que quer ver um banner... Você nunca se aproximou muito disso, não. No início, sim. No início, sim. Sendo que um belo dia tinha um corpo estirado da notícia do lado de um banner do cara. O cara me manda um banner. Tire, não por favor. Quero, minha marca Tire minha né? propaganda, por favor. Tá rodando nos grupos tudinho aqui. Isso é negativo. Aí, a partir de hoje... Vamos reduzir. Teve Se bem que algumas coisas não tem como. Vocês se lembram que todo programa de rádio tinha
os quadros, né? Polícia, esporte, economia. Separadinho. Você sabe que acabou isso, né? Ui, saiu. Por quê? Porque eu sempre defendi, o rádio já é dinâmico, mas eu sempre defendi que as pessoas se sentissem dentro do estúdio. Então eu acabei tudo que é quadro. Tudo que é quadro eu Entra acabei. tudo ali no bolo, no meio da conversa. Também acabei entrevista, né? Sim. Todo dia. Não, mas algumas vezes... Não, mas todos os dias para de rádio tinha que ter entrevista. Era O que é que a obrigatório. entrevista fazia? A audiência caía. Só quando a entrevista ou deu alguma polêmica, ou algum conteúdo Tem que do bombar. momento, ou algum conteúdo muito legal. Mas a maioria... Aí eu disse, espera aí, eu não tenho obrigação de fazer entrevista, não. Parei a entrevista. A rádio veio me chamar. Eu disse, não, confia em mim. Vai dar certo. A audiência aumentando, a audiência aumentando. A nossa audiência no rádio hoje é tão estúpida, Lídia e Cláudia, que a nossa audiência chega às vezes a ser segundo colocado no Brasil no YouTube. Olha. No horário. Perdendo só para Jovem Pan. Fico na frente da Band News. O seu melhor momento foi a eleição do ano passado? Como comunicador, O melhor momento do rádio, por exemplo? eu acho que o melhor momento tá por vir. Olha, aí já vamos querer saber. Peraí. Por aí. Não, pro rádio. Pro rádio. Que Agora, vocês- peraí, eu fui líder na TV também, hein? O cara a cara com o BG. Fui em Sim, primeiro cara a cara lugar com no BG. Ibope, na TV Ponta Negra, no sábado de O manhã. embrião de um Sim, podcast era. ali. De do 8 às videocast. 9 da Cara a cara manhã. com BG. Pesquisa Ibope, empatado com a Globo. Olha isso, gente. O cara é E assim, você... da audiência. Você... as pessoas acompanham com uma sagacidade muito grande hoje a rotina do meio de RN, né? Muita gente... Eu digo porque fiz parte da bancada por um tempo. Um período assim que eu tenho um carinho enorme, foi maravilhoso. As pessoas ainda escutam e ainda associam minha voz ao programa. Mas as pessoas assistem de madrugada quando chegam em casa, 1h da manhã, às vezes está estudando para concurso, mas está lá com o YouTube ligado. E as pessoas acompanham. E elas querem muito saber o que é que acontece por trás daquele bastidor, porque às vezes o clima esquenta. E esquenta mesmo. Mas quando os microfones estão desligados, as pessoas não sabem muito bem como é que cada um vai para casa, o que é que acontece. Fazem o que é as que acontece. pazes? Como é que Na é? verdade, a gente não briga, né? Nós não brigamos. Eu acho que Deus me deu um dom de eu conseguir juntar Mas teve vezes que foi difícil. juntar ao meu lado pessoas muito boas, tá? Eu tenho esse dom de atrair gente boa. Eu tenho a sensibilidade de também sentir carga negativa imediato. Isso é um dom Meu importante corpo no dia de hoje, meu corpo principalmente. acusa né? isso, eu me distancio. Aham. E eu digo, pra Tem quem isso, tá, é? tenho. Muito. Uma mediunidade aí. Muito. Não, Eu sou Chegou meio ali, assim não, também, sabia? muito. Quero não. Mas bora lá. Bruno Araújo, Mari e eu ficamos juntos 3 anos e meio. Paulinho Araújo, eu e Paulinho. Paulinho saiu porque foi trabalhar e a empresa não permitia. Sim. Hilda porque o horário era inconveniente na hora do almoço. E Dinato foi o único que me deixou até hoje. Tá? Deixou. Deixa. Dinato saiu. Deixou mais copertinho ali. Mas eu para 96, que depois eu vim, né? Então a gente continua juntos. Eu, Luiz Henrique e Bruno Araújo já estamos há quase 2 anos. Então, já teve muito cacete ao vivo. Uhum. Discussões acaloradas. Mas quando acaba o programa, Tá todo mundo de bem, parece de boa. que... Que é isso, fera? Conseguem parece que todo divergir mundo- sem que foi- E perder a hoje amizade. que né? existe uma amizade entre a gente. Isso é bacana. Então a gente é duro mesmo. No ar, cada um vai tentar prevalecer o seu ponto de vista e sua opinião. Mas acaba aquilo ali, mesmo que tenha sido pesado. Quando o Luiz Henrique chegou no programa, que teve uma tensão entre ele e Bruno Araújo, eu chamei os dois. Você fica confortável sabendo que a audiência explode quando isso acontece? Explode, mas sabe o que é que a pessoa quer? A pessoa não quer escutar o atravessamento. A pessoa não quer escutar a farofa. Ela quer escutar a discussão. Ela quer escutar o debate. Ela quer até... Quero ver a tapa. Quer. Quero Mas ver até ela- onde porque vai quer, essa Mas conclusão, ela não né? aprova, Claudinha, você falando, eu tentando lhe cortar. Você falando, eu falando por cima de você. Você falando, eu falando mais alto para prevalecer a minha Sim. voz. Ela não suporta isso. Mas ela assiste. Ela assiste, mas ela manda mensagem, mas ela vai pro YouTube. Incomoda, ela né? disse, para que ninguém tá escutando nada, Sim. tá feio. Ouvi um, Tá depois feio. o outro, ok, os dois Tá juntos. feio, né? Então, a discussão é massa. O pega-fogo, todo mundo vai ao delírio. Vai. Vai ao delírio, né? Assim, é uma coisa que eu acho que eu tenho muito... Eu sei acelerar e frear. Eu tenho um tempo muito bom de rádio. E aí todo É um mundo se dom que Deus me levanta ali deu. de boa mesmo, 100%. pra no outro dia ficou zerar nada. tudo, não não é fica 99, nada. não, é 100%. Então você Tô que tá em falando que essa- casa não tem nada acontecendo quando Tô falando que termina, essa ele tensão... desliga as câmeras, tá tudo Tô falando tranquilo. que essa tensão do início de Luiz Henrique e Bruno,
Inclusive, vou dar um furo aqui a vocês. Bruno quis sair do programa. Nessa época? Sim. E eu disse, bicho, tá errado. Por quê? Você tá errado, cara. Você tá errado por isso, por isso, por isso. E Luiz, você tá errado por isso, por isso, por isso. Se você sair, você tá dando um resultado da sua derrota. E pode Logo acontecer você que outras tem vezes, né? Discussões. Não. E aí, de lá pra cá, um ano já... Foi, acho que no primeiro Zero mês isso. Cara, eu Foi acho... só um freio de arrumação, então. Pô, Bruno Araújo e BG, nós somos totalmente diferentes. Só tem um nome. Mas eu tenho Tem um um homônimo. respeito por ele, um carinho. Eu vibro com ele. Eu defendo o Bruno Araújo. Pra todos os meus amigos chegam. Como é? Aguenta, o cara é top. Como é que você Olha aí. aguenta? O cara Escuta isso. é top. Como é que você aguenta? O cara é top. Chegam para Bruno Araújo, como é que você aguenta? Eu acho que ele deve Eu dizer imagino. a mesma coisa. É, pra BG, todo mundo. Quem não veio no seu programa que você não chamou, ou não gostaria? Não. Por exemplo, por que a governadora não foi ainda? A governadora, a primeira entrevista que ela deu como eleita foi para mim. Em 98. Ou em 2018. A primeira entrevista que ela deu... Entrevista, mas veio Bora. na bancada? Vamos lá. A primeira entrevista que Fátima deu como governadora eleita no rádio e a primeira entrevista que ela deu como governadora depois de assumir foi o BG. Tá? Hoje você convidaria ela pro seu programa de rádio? Eu convido todo dia, mas ela não vem não. Não, ela que não aceita. Não, ela deixou de gostar de mim. Oh, olha. meu Deus. Ficou assim mesmo? Governadora, eu falo Ó, deixa. aqui, fica aqui a Vamos ver se nossa... dá certo, Eu gosto né? de Fátima. Eu gosto dela. Carlos Eduardo. Eu acho ela muito determinada. Eu não gosto de Carlos Eduardo. Tá? Carlos Eduardo, ele teve uma ação com o meu pai que eu não consigo suplantar. Você deseja o mal do Carlos Eduardo? De jeito nenhum. Mas eu não tenho, por ter visto o Carlos Eduardo por dentro, eu não tenho jamais como compactuar ou andar alinhado com ele politicamente. Acho um cara totalmente, na forma de fazer política, ultrapassada. Tá? Enfim, eu não aprovo. Não iria. Não iria. Não, iria. não chamaria. Pra bancada. Não, ele já não. deu entrevista e pode vir novamente, eu não misturo isso. Ah, isso é legal. Consegue conviver ali. BG, agora Misturo. você, Até porque eu devo satisfação a quem está me assistindo. E quem está me assistindo, muita gente gosta dele. que se quer ouvir, né, é um potencial entrevistado. Tem que passar por cima de algumas coisas, né? E você tá preparado para passar por cima de muita coisa, sendo realmente aí um candidato Não. à política? Como é que tá essa nova Aliás, fase? Tá não. preparado? Vai não. ser? Vou Preparado- aproveitar aqui. preparado. Em casa ficou tudo ok? Não, eu tenho um... Ainda tem resistência? Não, a resistência vai existir sempre. Tá? Ninguém da minha família quer. Só você, por Ninguém, enquanto, tem ninguém, apoio de alguém mais próximo? Ninguém. Ninguém quer, ninguém. Não tem esse assim, não, ninguém quer, né? Mas a minha esposa, sabe aquela que eu falei no início do programa da inteligência emocional? Ela diz o seguinte, não quero por isso, por isso, por isso, por isso. Inclusive, isso pode destruir a nossa família. Mas, como ela sabe que isso é um desejo que vem lá de dentro, de muitos anos, ela não se acha no direito de impedir. Então eu acho que Camila aposta que eu não seja. Porque- Vai Mas tem uma existir até lá, né? esperança. Porque É. existe um caminho Mas tão ela- longo. Ela vai ter que apoiar, né? Tão longo para Ela tenta concretizar. argumentar ou só espera? Não, ela argumenta, ela explica, diz, mas a gente não chega a discutir por isso. Tá? Ela dá a opinião dela, eu escuto, reflito. Quem mais pesa nessa história? Seus pais também? Não, quem pesa mais é minha família. Mas a minha decisão casa. já está na sua cabeça. Não, a minha decisão de tomada? é a mesma. Tendo viabilidade e apoio e estrutura, Você vai. não tem por que eu não ir. Agora, não tendo viabilidade política, porque eu serei. Sim. Aí também não adianta. Uma campanha política vai me fazer perder muito dinheiro. É a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso. Eu já tenho tudo isso mapeado. Eu não posso ir para a política para tentar cobrir o que eu vou perder na iniciativa privada, senão já começa errado. Sim. E você perguntou se eu posso passar por cima de tudo para ser candidato. Não posso passar por cima de tudo. Tá? Por exemplo, é inegociável. Eu só me movimentei nessa pré-candidatura durante 48 dias. Cheguei a ficar em terceiro lugar nas pesquisas. Já teve pesquisa 7.9, 7.2, 6.9. Só me movimentei 48 dias. Porque eu parei de movimentar. Porque eu não posso fazer política do toma lá, da cá. Eu não posso chegar nos cantos, Lídias, e aconteceu isso em todos, inclusive aqui na porta desta rádio,
onde a gente está gravando esse programa, e na porta da minha casa, as pessoas estarem me esperando para me colocar situações que me arrasaram, para mim fazer parte daquele momento da vida delas para conseguir resolver a vida delas. Como, por exemplo? contar alguma? Teve gente que chegou e disse, meu pai está nessa situação no hospital e eu preciso que você é candidato. Se você quer o voto da minha família todinha, você tem que chegar aqui. E pior que precisa estar preparado para isso, porque isso é só o que acontece, E né? eu peguei e disse, isso não estou aumentando nada, tá? Eu disse, eu entendo demais a sua dor. Eu vou lhe ajudar agora com uma ligação, que é a única pessoa que eu posso ter acesso para dizer a você a real situação do seu pai. Mas não precisa você votar em mim, nem sua família, ninguém votar em mim e nem você pedir voto para mim. Eu vou lhe fazer porque a sua situação é complexa e você precisa de uma atenção. Tá? Sabe que isso ia potencializar em E aumentar, milhões. Eu não exatamente, fico seria apenas um caso, né? eu não fico Isso não assusta. fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Tá? Então, tem pessoas que dizem, eu fui falar com o BG, ele foi antipático demais. Não é que eu seja antipático, é que eu sou direto. Entendeu? Eu vou dizer, bicho, eu não imprimo, como, eu não não imprimo faço, carteira de não posso. motorista, eu não tenho como lhe ajudar. E ainda Tem está certos chegando isso. pedidos que... Chega aqui na rádio, mas isso é bom demais. Essa parte é boa. Por exemplo... Chega no chat. Não, chega no Zap, chega no direct do Instagram e chega aqui na rádio. Tá? E o que é que eu faço de primeira, quando a pessoa diz que a situação é essa? Eu digo, peça a tal pessoa para falar comigo. Porque daí eu tiro a questão dele não estar mentindo para mim ou ela está mentindo para mim. Como a gente conseguiu construir amizades, relacionamentos e não me custa nada fazer o bem, por que eu não vou fazer o bem? Mas olha uma coisa que eu vou contar também, nunca contei isso a ninguém. Que bom. Há poucos dias atrás parou um senhor, eu estava entrando aqui na rádio, 11h20 da manhã. Aquele cara vem na moto e para de vez. Eu achei que era um assalto. Levou um susto, nós queremos falar, gente. Sendo que ele parou de vez, e quando ele parou de vez, ele foi dizendo, BG, muito agoniado e tirando o capacete. Certo? E ele disse, você não se lembra de mim não, mas aqui, aí bateu na moto. Foi por sua causa. Pelo quê? Como foi a história? Porque ele chegou dizendo que ninguém acreditava mais nele e eu ajudei ele a renovar a carteira de motorista dele. Olha, gente. E ele disse, por causa daquela renovação da carteira, conseguiu 3 empregos de entregador e estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite e conseguiu comprar a moto dele. Mas não era isso que você pensava lá em Genipabu quando subia num carro ou na escola quando subia Não, numa carteira? não, Queria ser gestor não. por quê, né? Eu O que é que, quero- hoje não, você o que sabe que o te motivo. motiva? A minha maior provocação, o que me faz mais tentar ser candidato, me viabilizar, é porque a nossa cidade vai de mal a pior. Todo cidadão, ele tem 2 palavras que o fazem ele ter amor por aquilo que ele mora, por aquilo que ele trabalha. É a autoestima e o orgulho. Você acha que o natalense perdeu? O natalense nem tem autoestima e nem tem orgulho hoje. Nós estamos andando aqui de cabeça baixa. Infelizmente, nós que por muitos anos ficamos conhecidos como o povo que abraça melhor, que recebe melhor, É verdade. a gente está vivendo com a síndrome do vira-lata. Você hoje, antes de torcer para alguém se dar bem aqui, você torce para ela se dar mal. Você já vem com uma carga negativa. Você acha que tudo aquilo vai dar errado. Nós temos hoje uma cidade feia, sem planejamento, resolvendo as coisas do cotidiano e nada para o amanhã. Você imagina que deve pegar Nada para amanhã. Então o meu essa sonho... dificuldade toda, hein? O meu sonho, e alguns vão dizer, isso é utopia, isso é um doidinho dos pães, um sonhador. O meu sonho era ter Natal de outrora. Era ver um planejamento de Natal para daqui a 20, 30 anos. Daqui a 20 anos, nós não temos nada. Basta dizer que a nossa maior indústria é o turismo. Há quantos anos nós não temos um equipamento de turismo novo? Seriam muitas frentes a atacar, né? Você Muito, imagina, muito. assim, teria muito trabalho. Eu sei que uma coisa é eu falar e a outra coisa é eu ser fazer. gestor. Mas não existe gestor que consiga os louros sem passar por tempestade. BG, Você vai ter que passar por tempestades. E você vai ter que Fácil ser não muito é. duro, Cláudia, para poder colher depois. Foi assim em todo o Brasil, em cidades que hoje são exitosas, administrações. você acha que você se preparou para isso, para ser duro a esse ponto, dessa forma? Preparar para ser duro, sim. Ou para encarar esse tipo de desafio. Preparar para encarar o desafio, sim. Detalhe, eu não tenho um projeto de carreira política. Tá? Eu não quero ser vice-prefeito, eu não quero ser vereador, não quero ser deputado, não quero ser absolutamente nada.
Tá? Acho que se não for agora, acaba. Vou voltar. Então só tem essa Só bala? tem essa chance. Eu não tenho vontade de estar na política. Eu tinha vontade de ser prefeito de Natal para tentar fazer diferente. E só? Entendeu? Entender política, sim. BG, você está preparado, por exemplo, para deixar o império de comunicação que você construiu na última Você década? precisaria se afastar, tão longe né? o alcance que você conquistou com as pessoas ouvintes, com leitores. E você acha que isso funciona sem você? Se você perguntar as pessoas próximas a BG, próximas, aquelas que convivem comigo constantemente, diariamente, que me conhecem há muitos anos, todas vão responder você por mim. Ele deixa tudo em 2 minutos. Você acha que funciona? Cláudia, E funcionaria sem? Você acha que poderia dar errado em algum momento? Financeiro astronômico. Tá? Porque a minha empresa de comunicação, ela hoje tem um faturamento muito bom. E hoje ela é a sua cara, né? Tá? É muito Eu tenho uma empresa de personificado. comunicação que hoje trabalha em várias frentes da comunicação. A galera vê só o blog do BG e E a E a rádio, e o rádio. que é... tá? Quem é mais próximo, não. Mas a Cláudia, a minha vida toda, eu fui desapegado. A minha vida toda. Não teria problema Eu nenhum. fui mudar. Lógico Outra que eu não pessoa na sou, bancada, mas inconsequente. no seu lugar. O blog não teria muita alteração. A rádio, sim. A rádio, sim, que é a tua E aí, imagem, né? e aí, hoje, eu sou pago para dar opinião. Eu sou consultor de algumas empresas. Sim. Tá? Eu participo de conselhos de algumas empresas. Essas empresas perguntam, essas empresas não têm anúncio no blog BG nem no programa de rádio, tá? Só para deixar claro aqui. É outra frente. É outra. São coisas técnicas, tipo, nós vamos lançar um produto, qual a sua opinião sobre esse produto? Essa crise que nós estamos passando aqui, nós devemos agir como? Olha, Entendi. apareceu tal situação, na sua opinião, qual é o nosso caminho? Por exemplo, você sabe que eu faço muito gerenciamento de crise, Sim. tá? Então, isso hoje é minha maior fonte de renda. Todos esses contratos eu perco todos. Quando chega a Então eleição é também, isso, né? É isso que a gente fica, Em né? dezembro Você sabe disso. agora eu tenho que posicionar. Tá chegando. Se eu for candidato, se eu falar em janeiro que eu vou continuar, eu não sei, esses contratos são suspensos todos. Uhum. Tá? Isso já é conversado com todos, porque quando eu decidi que ia me lançar, eu procurei. Sim. Ou seja, você já sabe ali o que tem que abrir mão. Só e o que um disse assim, vá-se embora que estamos juntos, os outros não. Quando você desistir, ou se você não for, ou quando você acabar seu quando mandato, vier, a gente também, conversa. A gente conversa. a gente conversa. Tá chegando o tempo, né, BG? Já conversa dentro de casa, Tá fora bom, dela. Tu volta, Daqui se a gente pra chamar você. dezembro. Volto. Olha, daqui pra dezembro Volta a gente volta a mesmo. conversar. Diga assim, eu volto. Dualismo me conquistou. Dependendo do que ele falar, a gente tá aqui de novo, né? BG, muito obrigada. Obrigada. bom pelas demais. revelações, Ótimo. obrgente pelo papo. Ainda tinha outra folha aqui de coisas pra gente Olha, conversar. muito sucesso Ele disse pra que vocês. volta, viu? Ele volta, a gente dá continuidade. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Videocast. Podcast é o nome comercial, mas é um videocast. videocast, né? Ele virou uma forma de se comunicar muito forte. O que é que acontece? As pessoas começam a fazer videocast achando que vai ter sucesso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. E não tem. E às vezes desiste. Então, isso é um produto que vocês trouxeram que vocês têm que investir e têm que perseverar. A perseverança é a Até palavra. porque hoje só deve ter uns 10 mil, mas até 6 meses atrás era 100 mil. Daqui a mais 6 meses só vão ter 1000 videocasts. Daqui a um ano só vão ter 100. Daqui a 10 anos talvez só tenham 5 e que vocês sejam desses 5 que Olha estejam aí. Olha que Tá? bom. Perseverar. Que bom, deixa eu- Vamos É perseverar, isso. vamos Persevere. perseverar. Obrigado pelo carinho, Muito Claudinha. Obrigada a você, Foi obrigada ótimo, por a ter gente vindo. agradece Obrigado, demais. Lídia. Obrigada pelo Satisfação revê-la. privilégio. E sucesso para vocês duas no Dualismo. Obrigado, Muito sucesso bom, pra gente. obrigada. Né? Pra Venha e a todos. gente vai cobrar essa segunda participação dele aqui, né? Porque ainda Vamos assunto sim. tem. Assunto Vamos tem embora. demais. Obrigada, gente, por nos acompanharem em mais um aí episódio, mais um bate-papo incrível aqui pra gente. Se liga que daqui a pouquinho tem mais, viu? A gente tá chegando aí toda semana, já sabem, né? Toda quarta-feira. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais. Um Vai beijo lá, pra você. corre. Até Beijo. quarta. Até.